Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 12 de agosto de 2025, galera, terça-feira, uma terça-feira diferente, que a gente tem muitos jogos. A grade está muito boa de jogos e eu nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. O nosso grupo totalmente gratuito também, o link tá na descrição, tá? Então vamos estar começando, galera, começando lá pelas eliminatórias da Champions League, jogo entre Vitória Pilsen contra o time do Rangers. Esse jogo que é 2 horas da tarde. Jogo de volta, tá? O jogo de ida, galera, ficou 3-0 pro time do Rangers, tá? 3-0 pro Rangers dentro de casa. E o que eu gosto pra esse jogo? Gols, galera. Por quê? O time do Vitória Pilsen, no mínimo, ele precisa aqui de 3 gols pra estar tentando alguma coisa. E o time do Rangers, que é um time chato, é um time mais forte, pode aproveitar nos contra-ataques. Com certeza o Rangers vem para empatar esse jogo. Então, com isso, o Vitória Pilsen se torna favorito, né? Por estar jogando dentro de casa e também pro Rangers vai com certeza tentar empatar esse jogo. Mas, e se o Vitória Pilsen se expor muito e o Rangers aí aproveitar esses contra-ataques, o time do Rangers pode vencer o jogo novamente. Então, por isso que eu tô fora do mercado de resultados, tá? Pra mim, mercado de gols, como eu falei, pra mim, over 1,5, tá? No mínimo precisa de 3 gols. Então, over 1,5, galera, já é uma boa pra gente, tá? O 2,5 também, porque precisa de no mínimo 3 gols, mas não pode sofrer. E esse é o problema, né? O time do Rangers é o time mais forte, jogando com certeza ali no contra-ataque, vai dificultar muito a vida do Vitória Pilsen. Então o jogo para gols para mim é o melhor cenário e eu não duvido que a gente tenha ambas marcas, tá? Não duvido que o Rangers possa marcar aqui dentro da casa do Vitória Pilsen. Para mim, jogo para gols, tá? Mercado de resultados, eu vou ficar de fora. Próximo jogo, galera, temos aqui, ó, o Copenhagen contra o time do Malmö. Esse jogo que é 2 horas da tarde também, galera, o primeiro jogo só deu Copenhagen, tá? Só deu Copenhagen. Eu não vou conseguir mostrar as estatísticas aqui para vocês, mas cantos só deu para Copenhagen, finalizações só Copenhagen, tá? Então dentro da casa do Malmö, Copenhagen foi muito bem, tinha tudo para vencer o jogo, tá? Tinha tudo para vencer o jogo e agora para mim dentro de casa não perde, tá? Para mim empate nulo do Copenhagen, que poupou todos os seus jogadores, na verdade, foi com o time reserva no último jogo aí pela Superliga da Dinamarca, né? E até então até perdeu o jogo, né? Então agora, e eu avisei isso aqui, né? Avisei que o Copenhagen poderia ir com o time reserva, porque realmente tinha esse jogo muito importante contra o Malmö. Então para mim, o empate nulo ou até mesmo a vitória seca do time do Copenhagen é uma boa, tá? Próximo jogo temos aqui, galera, o time do Pafos contra o Dinamo Kiev. Esse jogo que é 2 horas da tarde também. Primeiro jogo, o Pafos venceu o Dinamo Kiev por 1-0 na casa do Dinamo Kiev, tá? E agora o Kiev precisa reverter esse placar na casa do Pafos. Então, pra mim, galera, esse jogo é jogo pra gols, tá? Pra pelo menos 2 gols, porque temos o time do Kiev atrás do placar, precisa vir com tudo pra cima, e pra mim o time do Pafos é um time melhor. Tem vários brasileiros lá, tá? Pra quem não conhece, tem bastante brasileiro no time do Pafos, como o PP, né, que jogou no Grêmio, né? Então, galera, é um time chato, tá? Se eu não me engano, o Davi Luiz foi pro Pafos também, tá? Esse que é o time da Geórgia, tá? Geórgia, é isso? Não, Geórgia, Chipre, galera. Time do Chipre, tá? Time do Pafos. Tá? Então pra mim, jogo pra over 1,5, porque o Kiev tem que vir pra cima e o Pafos pode aproveitar. E pra mim, o Pafos não perde, tá? Pra mim não perde, mas eu prefiro esse mercado pra 2 gols, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui o Fenerbahçe contra o time do Feyenoord. Esse jogo que é 2 horas da tarde também. Primeiro jogo 2-1 pro Feyenoord. Agora o jogo de volta, o Fenerbahçe precisa pelo menos de uma vitória pra tentar levar esse jogo aí pra pênalti, prorrogação, tá? Galera, pra mim, outro jogo pra gols. O Fenerbahçe é um time que toma muitos gols, mas tem um ataque forte, joga dentro de casa. Feyenoord é um time mais forte, tá? Um time forte da Holanda e tem tudo para conseguir uma classificação, mas precisa segurar esse resultado, tá? Mas ele vai ser difícil segurar esse resultado na casa do Fenerbahçe, porque vai ter um Fenerbahçe indo muito para cima, o Fenerbahçe dando muito trabalho. Então para mim o jogo para 2 gols de novo é uma boa, tá? Gosto bastante, mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para mais, um jogo pra gente ver se ambas, um jogo pra gente ver também esse 2,5 mais uma vez, tá bom? Como eu falei, também o Feyenoord tem um ataque forte, um time chato, pode muito bem aqui surpreender nesse jogo mais uma vez, tá? Próximo jogo, galera, temos aqui, continuando, tá? Tem bastante jogo aqui das eliminatórias da Champions. Clube Brugge, tá? Todos os jogos das eliminatórias aí para fechar essas eliminatórias, né? Está aqui para essa terça-feira. Claro que vai ter as outras fases depois, mas para fechar essa fase, né, de eliminatórias aí de playoff, os caras querem fechar nessa terça-feira, para que acredito na semana que vem já tem outra fase, tá? Então aqui, galera, o Bruges venceu o primeiro jogo por 1-0 na casa do Salzburg e tem tudo para vencer de novo jogando dentro da sua casa.
tá? Pra mim, gosto do empate nulo do Bruges, mas não precisa vencer, porque o empate classifica o Bruges. E isso, galera, se torna um jogo aí difícil pra gente buscar esse mercado de resultados, ainda mais nessa hora de baixo pro Bruges, tá? Pra mim, jogo pra 2 gols. O Salzburgo precisa vir pra cima, precisa se expor na casa do Bruges e pode sofrer muito nessa expondo assim na casa de um adversário forte. Então pra mim, jogo pra 2 gols, não duvido de um jogo pra mais, tá? Primeiro jogo foi under, esse jogo eu acredito que vai ser um jogo pra mais marcam, um jogo pra gente ver o 2,5, tá? Porque o time do Salzburgo indo pra cima vai deixar muito espaço, tá? Então se torna um jogo bem over, tá? Próximo jogo, galera, temos aqui Estrela Vermelha e Lech Poznan. Galera, esse jogo que é 4 horas da tarde, primeiro jogo Estrela Vermelha venceu por 3-1 o time do Lech, tá? E agora tem o Lech tentando ir pra cima, tem que ir pra cima, tentando não, tem que ir pra cima, tem que fazer no mínimo 2 gols para levar pro jogo pra prorrogação. Então tem o Estrela Vermelha que é muito forte dentro de casa e é muito favorito aqui de novo, tá? Mas como não precisa vencer o jogo, eu gosto pelo menos 2 gols, tá, galera? Bastante jogos pra gol pra essa terça-feira, tá? Realmente, fiquem no mercado de gols, porque pode mesmo, galera, que a equipe aí, vamos supor, igual o Rangers, né? O Rangers venceu pelo jogo 3-0, não precisa da vitória, mas mesmo assim, galera, pode ser que o Rangers aproveite os espaços que a equipe adversária, que vai ter que vir para se expor, mesmo jogando dentro de casa, que é o Vitória Pilsen, consiga vencer o jogo de novo, Rangers, tá? Então toma cuidado com esse mercado de resultados, não é porque venceu o primeiro jogo 3-0 que não pode vencer o segundo, tá bom? Então toma cuidado com isso, por isso que eu gosto do mercado de gols, tá? Próximo jogo, galera, temos aqui Benfica e o Nice, tá? Esse jogo 4 horas da tarde. Aqui, galera, o Benfica é o favorito, né? Venceu o primeiro jogo já 2-0 na casa do Nice, é muito mais time que o time do Nice, né? Vamos falar a verdade, o time do Benfica é muito mais forte, quer com certeza estar ali, né, na Champions League. Então aqui pode ser um jogo que o Benfica venha para vencer de novo, tá? Aqui eu acredito que sim, tá? Porque realmente o Benfica é muito forte dentro de casa, tá? Dentro do seu estádio é muito forte. Lá dentro de Portugal é forte demais e quer essa classificação para a Champions League, tá? Então tem que vencer esse jogo. Um empate classifica também, né? A gente sabe disso, porque venceu o primeiro jogo 2-0, mas eu não acredito que dentro de casa o Benfica vai querer empatar, não. Vai querer se classificar e se classificar bem. Então para mim o jogo fica de olho, né? Empate anula, vitória do Benfica, mas também é um jogo para 2 gols, porque o Nice precisa vir se expor na casa do Benfica, onde o Benfica é muito forte, pode tomar muito perigo aqui do Benfica e tomar muitos gols também, tá bom? Então para um jogo para mim para 2 gols de novo. Agora vamos para Libertadores, galera. Começando aqui por Fortaleza e Vélez Sarsfield. Esse jogo que é 7 horas da noite, não sei se eu falei direito o nome do Vélez, mas eu vou chamar de Vélez, né, para ficar mais fácil. Galera, Fortaleza vem de um 5-0 pro Botafogo, tá? Jogando dentro da sua casa, perdeu de 5-0 pro Botafogo. Acredito que poupou alguns dos seus jogadores, né, mas não deveria poupar, né? Não deveria poupar, por quê? Porque o Fortaleza tem um jogo muito importante, né? Na verdade não, o brasileiro é muito importante pro Fortaleza, porque tá na zona de rebaixamento, tá? Então, galera, sinceramente, eu não acompanhei o jogo, tá? Não acompanhei, realmente só acompanhei pelo aplicativo, sábado, galera, se eu não me engano, esse jogo foi 6h30 da noite, se eu não estiver enganado, contra o time do Botafogo. Eu não acompanhei o jogo, né? Só vi ali o placar de 5-0. Então, galera, Fortaleza não vem bem, tá? Não vem bem o Fortaleza. Pra mim, Fortaleza não perde esse primeiro jogo, né? Tá jogando dentro de casa. Pega um Vélez, que é um time chato, sempre foi um time chato da Argentina. Eu ficaria de fora desse mercado de resultados, tá? De verdade, o mercado de resultados eu ficaria de fora. O mercado de gols também não é um jogo para tantos gols, é um jogo para menos de 3 gols e meio. Um jogo que o time da Argentina e o Vélez vai vir com certeza para truncar esse jogo, né? Para tentar elevar esse jogo para sua casa, né? Não tomar aí um 2-3-0 para levar para sua casa, para conseguir decidir lá, tá? Então não vejo o jogo para ser um jogo muito aberto, mas o mercado que eu gosto muito, o mercado de cartões. Fortaleza toma muitos cartões no Campeonato Brasileiro, tá? E pega um time argentino, então Brasil e Argentina, galera, cartões, mais de 3.5 cartões no jogo, gosto bastante, tá? Gosto bastante. Claro, dá uma olhada no árbitro, né? Quem que vai ser o árbitro, vê a média de cartões dele. SofaScore disponibiliza isso, é só você entrar no jogo, tá? Entra lá no SofaScore, entra no jogo Fortaleza e Vélez, aí vai ter o árbitro e vai ter a média de cartões dele. Claro que conta muito, né? Pelo menos aí uma média de mais de 6.5 cartões ou até mais de 5.5 cartões por jogo, tá? Gosto, tá, desse mais de 3.5 cartões, e eu gosto de ambas receberem 2 ou mais cartões, tá? Gosto bastante pra esse jogo. Eu não sou de trabalhar muito no mercado de cartões, mas nesse jogo, galera, eu gosto, tá? Gosto bastante, beleza? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Atlético Nacional e São Paulo, galera, jogo 9h30 da noite. Galera, jogo difícil pro São Paulo, tá? Atlético Nacional é muito chato, jogando aí na sua casa, é muito forte esse time. É muito forte e tem um histórico aí que ele já eliminou o São Paulo, tá, da Libertadores.
Ó, ele venceu aqui, ó, 2-0, se eu não me engano foi aqui, 2016, não, foi 2014, né? 2014. Ele venceu o primeiro jogo, não, foi aqui mesmo. Nossa, das 2 vezes, galera, das 4 vezes, né, que o São Paulo pegou o Atlético Nacional, o São Paulo não ganhou. Ó, o São Paulo perdeu em 2016 por 2-1, 2-0 fora de casa, perdeu até dentro de casa, depois 4-2 e 1-0 dentro da casa do Atlético Nacional. Então é um confronto aí que o São Paulo não tem levado melhor contra o Atlético Nacional. E galera, São Paulo vem num momento bom, né? Vem num momento muito bom, mas pra mim o Nacional não perde, tá? Dentro de casa não tem como, eu sou São Paulino, tá? Pra vocês verem, galera, que aqui realmente a gente trabalha de uma maneira profissional, não tem clubismo. Pra mim o São Paulo não vence esse jogo, tá? Pra mim é Atlético Nacional ou empate, tá? Gosto do dupla chance, Atlético Nacional ou empate. Não vejo o jogo para tantos gols. Para mim o São Paulo vem para tentar segurar esse jogo aqui para trazer para o Morumbi, onde é muito forte, tá? Então para mim o jogo para menos de 3,5 gols também é uma boa, mas a odd tá baixa, mas também é uma boa. Mas esse dupla chance, Atlético Nacional empate, eu gosto dentro de casa, lá na Colômbia, eles são fortes, galera. Também, buscar cantos para o Atlético Nacional, finalizações, para quem gosta do mercado de finalizações, a favor do Atlético Nacional, também é uma boa, com certeza vai pressionar muito jogando dentro da sua casa, tá? Então, esse mercado é muito bom também, tá bom? Próximo, vamos fechar aqui com o América de Cali e Fluminense, jogo 9h30 da noite. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui, o mercado tá indeciso, não sabe para que lado que vai, né? O Fluminense poupou alguns dos seus jogadores, né, no final de semana, né, poupou alguns dos seus principais jogadores aí e conseguiu um resultado muito bom contra o Bahia, como eu deixei aqui para vocês também, né, com dupla chance pro Fluminense era uma boa, né, um handicap a favor do Fluminense era uma boa e bateu fácil. 3-3 o jogo, o Fluminense jogou muita bola, o Fluminense vem muito bem, vem numa crescente, depois um momento ruim, agora vem numa crescente. Então galera, pra mim o Fluminense não perde, mesmo na casa do América de Cali, ele não perde esse jogo. Gosto do pré-chance pro Fluminense, tá? Gosto muito, mas olha a escalação, se realmente estiver com os principais jogadores, se realmente o Renato Gaúcho está focado aqui na Sul-Americana, busquem esse do pré-chance que eu gosto, tá bom? E galera, é um jogo para finalizações do América de Cali, dá escanteios para o América de Cali, porque dentro de casa vai tentar pressionar muito, vai tentar jogar em cima. Lembrando que o América de Cali, aí você fala, vai olhar no histórico, ele eliminou o Bahia, né? 2-0, se eu não me engano, ganhou do Bahia dentro da sua casa. Mas, galera, o Bahia não tá dando preferência não estava dando preferência para a Sul-Americana. O Rogério Ceni deixou bem claro que o foco do Bahia é o Brasileirão, tá? Então não tem como. Só do Rogério Ceni falar isso, a gente sabia que eles não iriam com força total contra o América de Cali. Agora que é diferente, se o Fluminense estiver com o time titular, com o seu time principal, aí do pré-chance Fluminense eu gosto bastante, tá? Com certeza vai tentar empatar para trazer para dentro da sua casa. E também, como eu falei, finalizações e cantos pro América de Cali é uma boa, beleza? Então é isso, galera, 100 anos palpites, terça-feira de muitos jogos, uma terça-feira diferente, mas é isso, vamos para cima que quarta-feira aí tem bastante jogos e bons jogos, então vamos que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Yeah. Yeah. Yeah.